A Copa do Mundo já tá rolando. São 48 times, 104 jogos. O maior torneio da história do planeta. Enquanto todo mundo só fala de tabela e o seu favorito, eu fui pesquisar acontecimentos envolvendo futebol e vou trazer 3 deles aqui para você hoje. Não falando de polêmica com juiz, de briga de torcidas organizadas. Vamos ver 3 casos que parecem ser roteiros de filmes, mas que realmente aconteceram e que têm ampla prova documentada. O primeiro deles foi um raio que escolheu um time e não o outro. O segundo, um gol contra que custou a vida do jogador. E o terceiro, um povo que acertou todas as suas previsões, sem nunca ter a segunda chance para errar. Se você é novo aqui, se inscreve. Vídeos novos toda semana. Agora bora. Caso 1. O raio que escolheu um lado. Em 28 de outubro de 1998, na República Democrática do Congo, estava acontecendo uma partida amistosa entre 2 times, o Benatadash e o Bazanga, e o placar estava empatado de 1-1. E no meio da partida começou a chuva, e com ela um raio atingiu o centro do campo, que fez com que todos os jogadores do Benatadash morressem na hora. Todos eles com idade entre 20 e 35 anos. 30 torcedores ficaram com queimaduras graves. E o que aconteceu com os jogadores do Bazanga? Absolutamente nada. Eles saíram andando do campo da mesma forma que entraram. Pense só no que isso significa. 2 equipes entram em campo e apenas uma delas sai. Era o mesmo campo, a mesma chuva, o mesmo raio. Como isso seria possível? Bom, a explicação mais aceita pela parte técnica é que o Benatadash usava em suas chuteiras as travas em parte metálica, o que fez com que a corrente elétrica fosse drenada para seus corpos, enquanto o Bazanga utilizavam travas de borracha. Isso fez com que eles fossem isolados da corrente elétrica, fazendo com que a corrente fosse para aqueles que tivessem as travas metálicas e evitando aqueles que tivessem a trava de borracha. Isso até pode ser uma explicação plausível, mas não foi bem aceita pela população local. Moradores acusaram o Bazanga de ter praticado de feitiçaria ou bruxaria, se não foi a mesma coisa. E esse caso dividiu essa região por anos, gerou até mesmo casos de violência e medo. E o detalhe que deixou tudo ainda mais perturbador é que a partida estava sendo transmitida ao vivo pela TV local. Então tem registro de que isso aconteceu. O caso foi coberto pelo Orlando Sentinel em 29 de outubro de 1998, apenas um dia depois do ocorrido. O caso 2 é o gol contra que custou a vida do jogador. Era a Copa do Mundo de 1994, sediada também nos Estados Unidos. A Colômbia chegava a essa Copa como uma das favoritas ao título. Até o Pelé tinha falado publicamente que talvez esse fosse o ano da Colômbia, pois eles tinham a geração de ouro, Valderrama, Asperrilha e Ricon. O mundo inteiro esperava por eles. Porém, no segundo jogo da fase de grupos, o zagueiro André Escobar tentou interceptar um cruzamento. A bola acabou desviando em seu pé e entrou dentro do próprio gol. E a Colômbia perder aquele jogo de 2-1, fazendo com que eles fossem para casa mais cedo aquele ano. Essa é a geração que iria ganhar a Copa. Apenas 10 dias depois de ser corrido, André Escobar foi assassinado em Medellín, levando 6 tiros quando saía de uma boate. A cada um dos tiros, o seu algoz gritava: "Gol! Gol!" para cada um dos disparos. Escobar tinha apenas 37 anos. Era chamado de El Caballero, ou o Cavaleiro, pelo jeito elegante e limpo que jogava e se comportava dentro e fora dos gramados. Ele escreveu uma carta aberta depois do autogol, pedindo desculpas para a torcida da Colômbia. Houveram até amigos que pediram para que ele ficasse um tempo fora do país, que não voltasse imediatamente para casa. Mas ele se recusou e disse que seria bem-vindo em casa. Porém, acabou não sendo. Mais tarde, o assassino acabou confessando o crime e recebeu uma pena de 43 anos de prisão, tendo cumprido apenas 11 anos e sido liberado por bom comportamento. Antes de ele confessar, houve um homem que tentou encobrir o assassino e também foi condenado por isso. Seu nome era Santiago Galón, que ficou apenas 15 meses preso. Ele saiu e desapareceu, passando assim então décadas impune. Mas aí é que vem o desfecho que ocorreu
Agora, em 4 de fevereiro de 2026, Santiago Galón foi baleado na entrada de um restaurante no México. A hipótese mais aceita: dívidas do narcotráfico. Ele teria ficado com dinheiro indevido de um negócio ilícito. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou sua morte publicamente, 32 anos após o assassinato de Andrés Escobar. A história ainda não tinha acabado. Por último agora, o povo que nunca errou. Esse último é diferente. Ele não é trágico. Ele é só inexplicável. Na Copa de 2010, na África do Sul, no aquário em Oberhausen, na Alemanha, existia um povo chamado Pool, que estava prestes a se tornar o maior espetáculo daquela Copa. Antes de cada jogo, os tratadores davam 2 caixas fechadas em acrílico transparente para ele, com um mexilhão dentro, que era a comida preferida de Pool. E dentro também da caixa com o mexilhão havia a imagem da bandeira do país que fosse jogar. E a caixa que ele escolhesse seria a ganhadora daquele jogo. Incrivelmente, fizeram isso com todos os jogos da Alemanha. E Pool acertou os 7 jogos da Alemanha, inclusive a sua derrota, que foi para a Espanha na semifinal. Esse foi o momento em que a maioria dos alemães torceu contra Pool. E o pessoal fez mais um teste. Na final entre Espanha e Holanda, eles colocaram também essas caixas e Pool escolheu a Espanha como a grande campeã. E foi o que aconteceu, ela se consagrou como a grande campeã da Copa daquele ano. Sendo assim, então, Pool acertou 7 jogos da Alemanha e mais um da Espanha, totalizando 8 acertos consecutivos. A probabilidade estatística de acertar 8 acertos consecutivos é de 0,4%. Ela é extremamente baixa, porém não impossível, mas convenhamos que é algo bem improvável. Os especialistas, como sempre, tentaram explicar, dizendo que os povos são atraídos por cores ou por símbolos, que fez com que eles se agradassem mais da bandeira da Espanha, porém isso nunca ficou completamente comprovado. Nem sequer os seus tratadores entendiam os padrões de Pool. Depois da Copa do Mundo, Pool virou uma celebridade, recebeu propostas de proteção e para ir morar em outros países. Até mesmo o governo espanhol ofereceu uma proteção oficial. Claro que de brincadeira, mas ela realmente aconteceu. Apenas 4 meses depois da Copa do Mundo, em outubro de 2010, Pool veio a falecer de causas naturais. Eles já estavam com 2 anos e meio. O que é a expectativa de vida de um povo, esse povo que nunca errou uma previsão e nunca teve uma segunda chance para tentar novamente. Então esses são os 3 casos reais, um raio que escolheu um time e não o outro. A ciência deu uma explicação parcial, mas o que você acha que aconteceu? O gol contra que custou uma vida e que teve o seu último capítulo escrito agora, em fevereiro de 2026. O povo que acertou tudo e nunca teve uma segunda chance para errar. O futebol é o esporte mais popular do mundo, tem bilhões de seguidores, tem bilhões de pessoas que o acompanham, mas às vezes parece que tem algo mais além do jogo acontecendo. Me fala aqui nos comentários qual desses 3 casos seria o mais perturbador. Também deixa no comentário se você conhece algum outro caso bizarro, vai que ele possa virar um próximo vídeo aqui no canal. Se gostou, dá like, curte e compartilha.